Imagine isso. O chão treme sob seus pés. O ar vibra com um rugido que ecoa pela floresta. E diante de você, com olhos predadores e garras afiadas, um Tiranossauro Rex. Parece cena de filme, certo? Mas e se eu dissesse que a ciência já está tentando trazer espécies extintas de volta à vida? Com a clonagem, engenharia genética e avanços absurdos na biotecnologia, empresas como a Colossal Biosciences estão literalmente brincando de Deus. E aí surge a pergunta inevitável. Se podemos trazer de volta um mamute, por que não um dinossauro? Toda forma de vida que conhecemos depende de uma única molécula. O DNA é o manual de instruções que diz a cada célula como construir um organismo, da forma ao comportamento. Para trazer de volta uma espécie extinta, precisamos do DNA dela, ou, ao menos, de fragmentos grandes o suficiente para reconstruir o genoma inteiro. Agora, vamos aos fatos. A maioria dos dinossauros que conhecemos foi extinta há mais de 66 milhões de anos. E o DNA não sobrevive tanto tempo. Pesquisadores estimam que, mesmo nas melhores condições do planeta, sem oxigênio, temperaturas baixíssimas e sem radiação, o DNA se degrada completamente em cerca de 6 a 7 milhões de anos. Depois disso, a molécula se quebra tanto que nem mesmo a melhor IA do mundo conseguiria montá-la de volta. E os fósseis dos dinossauros que temos hoje são minerais. O osso original foi substituído por pedra ao longo dos milênios. Não existe material biológico nesses fósseis, muito menos DNA. Quem não se lembra da cena icônica? O mosquito preso em âmbar, ainda cheio de sangue de dinossauro. Foi assim que começou a história de Jurassic Park. E por muitos anos, esse mito foi levado a sério. A ideia parecia promissora. Insetos preservados em resina endurecida, talvez ainda contendo vestígios de sangue pré-histórico. Mas quando os cientistas analisaram amostras reais, a verdade veio à tona. O âmbar não é um cofre do tempo tão seguro quanto pensávamos. Mesmo presos em âmbar, os tecidos orgânicos se decompõem. Micro-organismos penetram. A radiação afeta o material genético. E o sangue, se existiu, já virou pó há milhões de anos. Nenhum DNA de dinossauro jamais foi extraído de um mosquito em âmbar. Tudo aquilo era ficção, bem produzida, mas ainda assim ficção. Mas e se conseguíssemos? Vamos supor que encontrássemos fragmentos mínimos de DNA de dinossauro, em um cenário absurdamente improvável, com condições extremas de preservação. Seria possível usar esses pedaços para reconstruir o genoma completo? A resposta curta é não. O DNA é como uma enciclopédia de bilhões de letras. Se você só tem meia frase por página e faltam 98% dos volumes, você não tem informação suficiente para reconstruir o livro. Nem mesmo com IA, nem com supercomputadores. Não sabemos o conteúdo que falta. Não temos a referência. E o mais importante, não temos uma espécie moderna com DNA semelhante o bastante para preencher as lacunas. Com mamutes, usamos o elefante. Com o tilacino, usamos o genoma de marsupiais vivos. Mas com os dinossauros, não há ninguém para comparar. A Colossal Biosciences, fundada por George Church e Ben Lamb, ganhou fama mundial ao anunciar seus projetos de desextinção. Eles estão desenvolvendo maneiras de trazer de volta o mamute lanoso, o lobo terrível e até o tilacino da Tasmânia. Mas quando o assunto é dinossauro, a resposta da Colossal é clara e direta. Nós nunca traremos os dinossauros de volta. Não é possível e não é o foco do nosso trabalho. Eles explicam que a ausência de DNA torna qualquer projeto envolvendo dinossauros totalmente inviável. Nem mesmo a engenharia genética de ponta pode recriar algo sem referência. O que a Colossal faz é bem diferente. Ela modifica o DNA de espécies vivas para incorporar características de espécies extintas. No caso do mamute, eles editam genes do elefante asiático para que ele desenvolva pelos longos, gordura subcutânea e adaptação ao frio. Mas com dinossauros,
Não temos o DNA original e nem uma espécie moderna suficientemente próxima. Mas isso não quer dizer que ninguém esteja tentando algo. Um projeto curioso é o chamado Chiquenosaurus, de Jack Horner, o mesmo paleontólogo que inspirou o personagem Alan Grant em Jurassic Park. A ideia dele não é clonar um dinossauro, mas reverter características evolutivas de uma ave moderna, a galinha, para torná-la mais parecida com seus ancestrais. Ele já conseguiu em laboratório. Galinhas com dentes rudimentares. Galinhas com caudas longas, ao invés do pigóstilo atual. Galinhas com garras nas asas, como os velociraptores. Mas isso não cria um dinossauro real. Cria um animal modificado com aparência similar, mas com biologia de galinha. Como o próprio Horner admite, nunca teremos um T-Rex, mas talvez possamos criar algo inspirado nele. Mas e se fosse possível? Vamos imaginar por um instante que alguém, de alguma forma, encontrasse um genoma completo de dinossauro. A clonagem fosse feita. Um embrião fosse implantado em uma ave adaptada e um filhote de dinossauro nascesse. Seria certo mantê-lo vivo? O mundo de hoje não é o mesmo de 100 milhões de anos atrás. O clima mudou. A vegetação mudou. Os micro-organismos mudaram. O dinossauro, por mais impressionante que fosse, seria um estrangeiro biológico em um planeta que não é mais seu. Ele viveria em cativeiro. Sofreria, provavelmente. Seria uma curiosidade científica, mas talvez uma tragédia ética. E se escapasse? O impacto ecológico seria imprevisível. Por isso, muitos cientistas concordam. Mesmo que fosse possível, talvez não devesse ser feito. Mas nem tudo está perdido. Os dinossauros, de certa forma, ainda estão entre nós. As aves modernas são descendentes diretas dos dinossauros terópodes. Quando você olha para uma arpia, um falcão, ou até mesmo para a humilde galinha, você está vendo o último capítulo de uma linhagem que começou há mais de 230 milhões de anos. Elas têm ossos ocos, postura bípede. Algumas têm garras, visão aguçada e até resquícios de comportamento predatório. As aves são dinossauros. A ciência não precisa trazê-los de volta. Eles nunca foram embora totalmente. Então, por que não podemos trazer os dinossauros de volta? Porque o tempo é implacável. Porque a natureza não guarda tudo. E porque, às vezes, o que se perde fica perdido para sempre. Mas isso não é algo ruim. É um lembrete do quão raro e precioso é o passado. 2 segredos que a Terra ainda guarda. E da incrível história que podemos contar, mesmo sem poder reviver. Se os dinossauros pudessem nos ouvir, talvez diríamos apenas obrigado por existirem e por nunca deixarem de nos fascinar. Curta, compartilhe e inscreva-se para mais viagens no tempo com a gente, porque o passado ainda tem muito a nos ensinar.